Se a Etiópia se tornou cristã no século IV, por que o resto do continente africano só adotou o cristianismo séculos depois? Vem comigo que eu te conto essa história. Essa foi a pergunta que mais foi feita nos comentários deste vídeo aqui embaixo que eu decidi responder para vocês hoje. E essa resposta passa por fatores geográficos, políticos, culturais e também religiosos. Entre os anos 330 e 350 da Era Moderna, o rei Ezana de Aksum, atual Etiópia, adotou o cristianismo como religião oficial do reino, muito influenciado a Igreja de Alexandria no Egito. Mas essa conversão não aconteceu por acaso. Aksum era um dos grandes centros comerciais da época, conectado ao Mar Vermelho e, consequentemente, ao Império Romano, que também estava se cristianizando. E adotar o cristianismo fortalecia alianças políticas, comerciais e também diplomáticas. E talvez aqui um ponto que vocês não tinham pensado. A Etiópia estava conectada ao mundo cristão e o resto do continente africano não. O território etíope era protegido por barreiras naturais como o Planalto Etíope, desertos e também florestas densas ao sul. Essas condições dificultavam o contato com o interior do continente africano na área subsaariana. Além disso, a expansão do Islã mudou completamente este cenário. A partir do século VII, o Islã se espalhou rapidamente pelo norte do continente africano, especialmente no Egito e também na zona Maghreb, criando uma barreira específica religiosa e comercial entre a Etiópia cristã e outras regiões do continente africano. Ou seja, mesmo resistindo, a Etiópia ficou cercada por territórios muçulmanos, enquanto o Islã também avançava para o oeste africano por meio de rotas transassarianas. Outras regiões até chegaram a se tornar cristãs, como a Núbia, atual Sudão, mas acabaram sendo islamizadas com o tempo. E um outro fator importante também, que as pessoas não se dão conta, é que o reino de Aksum não tinha um projeto expansionista religioso. Muito diferente do Império Romano, que difundiu o cristianismo de forma totalmente estruturada. Já o reino de Aksum concentrou-se mais em manter sua própria estabilidade e identidade do que em converter outros povos. E outra coisa relevante também, grande parte da África subsaariana já possuía sistemas religiosos profundamente enraizados, ligados à ancestralidade, à natureza e à organização social. Não existia um vazio religioso que facilitasse a entrada do cristianismo. Por isso, o processo de cristianização foi muito mais lento. No norte do continente, o cristianismo chegou cedo, no século II e III, com figuras muito importantes como o Santo Agostinho, mas a região se tornou majoritariamente islâmica após as conquistas árabes. Já no resto do continente africano, principalmente na área subsaariana, a expansão do cristianismo aconteceu principalmente a partir do século XV, com a chegada dos europeus, e se intensificou nos séculos XIX e XX, durante o período colonial. Então, com este vídeo podemos dizer, pelo fato da Etiópia ter adotado o cristianismo no século IV, não quer dizer que o resto do continente africano era cristão, já que há um grande abismo de intervalos, século IV e século XV. E aí, me conta o que você acha sobre isso e deixa aí nos comentários pra gente trocar ideia e falar mais sobre a presença do cristianismo e do islamismo dentro do continente africano.